Olha, não sei o quanto nós dois somos parecidos, mas eu, como artista têxtil, como artesão, eu sei de algo que muito provavelmente nós dois pensamos iguais. Me conta que você também é do tipo de artesã, do tipo de artesão que faz uma peça, começa a desenvolver uma peça, e aí depois que você termina essa peça, você quer desenvolver mais, quer criar mais em cima daquilo que você aprendeu? Bom, eu imagino que sim, porque eu também penso dessa forma. E recentemente eu tenho colhido algumas taboas, algumas fibras de taboa aqui do meu próprio quintal. Moro numa área verde, então tenho isso dentro da minha própria casa. E passei a estudar, trabalhar e desenvolver um pouco dessa técnica que eu já venho trazendo aqui no canal. Então, se você acompanhar aí as aulas anteriores, você vai entender melhor o que eu estou falando nesse vídeo. Essa já é a terceira aula que eu trago o tema aí da fibra da taboa. Nas aulas anteriores aí eu expliquei um pouco sobre como fazer uma cordinha, com os trançados diferentes, falei um pouco sobre o uso da taboa, né, como tratar, como cuidar e tudo mais. Na aula anterior, né, na segunda aula, eu ensinei a fazer essa peça aqui. Tá? Que é um suplá, né? Um porta-copo, porta-panela, enfim, feito baseado na primeira aula onde eu ensinei a fazer essa cordinha aqui. Você vai poder conferir também essa aula clicando no link aqui em cima. E aí foi o que eu disse, né? A gente faz uma peça, desenvolve, termina essa peça e daqui a pouco a gente quer mais. Daqui a pouco a gente quer desenvolver e a gente quer criar algo diferente em cima daquilo que a gente já aprendeu. E é exatamente o que eu venho fazendo por aqui. Ensinei lá na primeira aula algumas técnicas, depois em cima dessas técnicas a gente aprendeu a fazer esse suporte aqui com a cordinha, um suporte em espiral. E para a aula de hoje tem mais também. Mas antes de falar o que a gente vai aprender nessa aula, antes de mostrar o que a gente vai aprender, quero me apresentar. Eu sou o Thiago Fabril, eu sou artista têxtil, instrutor de macramê e de embalagem de fios. Bom, essas são as duas técnicas principais que eu trago sempre aqui no canal, mas vira e mexe tem algo novo, como é o caso da aula de hoje também. Se você está chegando aqui agora, ainda não é inscrito no canal, já aproveita aqui, clica aqui embaixo, se inscreve e ativa as notificações, porque sempre tem novidade por aqui. Agora sim, vamos para o tema de hoje. Estou mostrando aqui uma peça grande, mas é exatamente isso que você vai aprender na aula de hoje. Você vai aprender a fazer o trançado aqui, ó, da treliça, junto com esses pontinhos aqui. A gente vai aplicar aí uma sugestão de porta-copo, mas a técnica é a mesma para você fazer um suporte aí, para você fazer um suplá do tamanho que você desejar. Bora lá para a aula. Bom, aqui tenho minhas fibras de taboa, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é passar uma tesoura. Pode ser uma tesoura, enfim, qualquer objeto que você tiver. É como se a gente estivesse esticando uma fita. Então a gente vai passar essa tesoura para que a gente consiga retirar a parte de ar que fica dentro das fibras, né? Eventualmente fica dentro das fibras, porque aqui eu quero que ela fique achatada, tá? Assim, ó, bem fininha, tá? Ela vai ficar achatadinha, vai ficar bem compacta para que a gente consiga, né, executar esse projeto com mais precisão. Aqui nós vamos precisar de 10 filetes, tá? 10 filetinhos, com aproximadamente 35 centímetros. Tá? Não se apegue tanto a essa medida aqui, você vai entender depois. Tá? Aqui eu vou deixar uma sobra, que é para fazer a dobra, para ter lugar para pegar. Tá? Então você vai entender isso aqui depois. Tá? Mas só para você entendendo aí mais ou menos sobre as medidas. Então a gente vai precisar de 10 filetinhos para a parte principal da peça, tá? 10 filetinhos de 35 centímetros, e aí eu vou acrescentar depois mais 4 filetinhos, que podem ser até mais finos também, você vai entender o porquê que eu acrescento mais 4 depois. Próximo passo aqui é formar uma treliça, né, contando com 5 filetinhos na vertical e 5 na horizontal. Então nós vamos dispor, né, achar aqui mais ou menos o centro, né, desse conjunto, e aí a gente vai trabalhar trançando um por cima e um por baixo, né? Eu pego o primeiro, pulo o segundo, pego o terceiro, e aí vem montando essa trelicinha. Tá? Então a primeira que é mais difícil, você tem que apoiar a mão mesmo para ela não sair do lugar.
E aí nas próximas você vai conseguir ordenar com mais facilidade. Mas, ó, é esse esqueminha aqui de treliça que a gente vai montar. Então não se preocupa muito em ajustar nesse momento, faça primeiro a treliça, depois a gente faz os ajustes. Agora que eu já terminei a treliça, eu vou medir aqui para ver se as larguras, né, estão adequadas, se as larguras aqui estão compatíveis, tá? Então, vou medir aqui, ó, na horizontal e na vertical também, para ver se eu preciso fazer mais algum ajuste, se eu preciso acrescentar, se eu preciso abrir um pouco mais, tá? Visto que aqui as fibras, né, elas não têm a mesma largura, né? Lógico que você pode fazer uma pré-seleção, tá, anterior, né, mas muito dificilmente a gente acha a fibra todas exatamente da mesma largura. Então aqui vou medir novamente, eu ajustei, apertei ali, apertei aqui, no meu caso, ficou exatamente, tá, 6 por 6. Então, para esse porta-copo, esse é um tamanho bom, tá? 6 por 6, 7 por 7. E aí, fiz aqui, já ajustei a treliça, tá? Aqui, a gente vai fazer o quê? Vai igualar, tá? Os lados também. Então, eu tenho aqui em cima, né, uma ponta que está um pouco maior, então eu vou ajustar ela e vou medir também, né, se essa parte aqui tá igual a essa parte do lado de cá. A gente vai fazer essa distribuição, tá, das tramas aqui das fibras, né, para que fique bem dividido, para que fique bem certinho. Aí, ok, tudo certinho, fiz a distribuição, as medidas estão corretas. Agora, lembra que eu pedi mais quatro, né, mais 4 filetinhos, e que podem ser até mais fininhos, onde nós vamos acrescentar esses filetinhos? Nós vamos acrescentar nas bordas, tá? Então, eu vou passar esse filetinho pelo mesmo local que eu passei a última, né? Então, a última de cada lado. Então, eu venho aqui, ó, com esse filetinho, e vou colocar ele lá, ó, no mesmo lugar. Vou colocar ele em cima ou embaixo, né? Por cima ou por baixo desse último filete aqui. Posso até levantar aqui um pouquinho, encaixar ele, ó, colocar bem em cima, tá? Então, esse último aqui, ele vai ficar um pouquinho mais altinho aqui no começo, tá? Mais tarde vocês vão entender o porquê que eu tô acrescentando, né? Um em cada ponto. Então, eu vou acrescentar um nesse, vou acrescentar um em cima desse e do outro. Nas quatro partes, nos 4 filetes laterais, eu vou acrescentar mais um. Agora a gente vai começar a fazer o trabalho trançado ao entorno dessa peça. Para o trabalho trançado, eu vou usando filetes, tá? Só que eu uso os filetes inteiros, tá? Passo a tesoura também da mesma forma que eu passei nesse daqui. Porém, além da tesoura, para fazer o trabalho trançado, eu recomendo, se a fibra estiver um pouco seca, usa um pano úmido. Então, passa um pano úmido, tá? Além de passar a tesoura, passa um pano úmido também, que aí a fibra vai ficar mais macia para você trabalhar. Então, feito isso, ela já ficou achatadinha, já está hidratada, tá bem macia, ó, tá vendo? Tá bem macia para trabalhar. Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrá-la ao meio. Pego lá o filete, coloco ponta com ponta e acho aqui, ó, o meio da peça. Então, aqui você pode até dar uma torçãozinha assim, ó, para deixar ela bem macia, tá? Deixar ela bem torcidinha assim, ó, bem amassadinha. Aqui a gente vai começar, em qualquer ponto da peça você pode começar, tá? Que eu vou começar por esses dois aqui, ó, da ponta, né? O acréscimo aqui, ó, lembra que é o acréscimo que a gente colocou? Então, eu vou laçar aqui, ó, vou passar, fazer esse movimento aqui, ó, laçar, tá? Lacei. O que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar essa ponta aqui para baixo e essa daqui eu jogo por trás dessa, ó, da próxima. Dessa forma aqui. Ajustei. Aí, ó, jogo agora aqui, ó. Essa que tá na esquerda vem para baixo e essa passa por cima.
A da esquerda vai lá atrás, ó, atrás do próximo, e vem aqui embaixo. E aí, ó, jogo o da esquerda para cá e essa por cima. Então, vem fazendo esse trançadinho, ó, jogando lá atrás. Você pode soltar, as tramas vão dar uma dançada aqui, normal, tá bom? Mas o movimento é o mesmo, ó. Jogo uma lá por trás, desço ela. A próxima, jogo lá por trás. Ó, é importante ajustar nesse momento, ó. E aí, desço ela. Desci, certo? Aí, viro aqui, ó. Vou continuar fazendo esse mesmo trançado. Ó, jogo por trás. Vamos lá, ó. Jogo por trás. Dou uma puxadinha. Desço ela. Essa que tá aqui, vai lá por trás da segunda, né? Da seguinte. Ó. Desço ela. Aqui amassou um pouquinho. Vamos lá. Desço ela. E vou fazendo isso, circulando a peça toda agora. Aí venho circulando e ajustando. Vou olhando os espaços, tá? Então é importante ver se não tá amassando, né? Que nem aqui a senhora que vai fazer a laçadinha, se ela não tá amassando, tá? Então é importante ir olhando tudo isso. Aí aqui, ó, cheguei, completei uma volta, certo? Aqui eu vou fazer mais uma volta até o ponto inicial. Então, pelo menos aí a gente vai fazer 2 carreirinhas. Já fiz 2 voltinhas, né? Comecei aqui, ó. Então, já tô aqui encerrando a segunda voltinha. Vou para a terceira. A partir daí, né, a gente vai começar agora a fazer o quê? Na terceira voltinha, lembra desses 2 que a gente acrescentou aqui, ó? Tá vendo esses 2? Então, agora a gente vai separar eles. Por quê? Porque eu preciso aqui, ó, para aumentar, né? Para aumentar, eu preciso separar eles, né? Seria como se fosse o acréscimo, né? Como se fosse um acréscimo. Então, veja aqui, ó. Né? Eu tenho um de cada lado. Aqui eu também tenho um de cada lado. Então, vejam bem. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho mais 2. Então, agora eu vou separar. Aqui eu ainda não fechei a última laçadinha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um deles para fora. Aqui, ó. Vou puxar o de baixo para cá. Vou separar. Aí eu fecho a laçada, ó. Fechei a laçadinha. Ele vai teimar em voltar para o lugar. Aí o que a gente faz? Laça ele agora separado. Então, a gente vai posicionar ele já fechando esse espaço, tá vendo? Esse espaço, esse buraco aqui a gente vai fechar. Então, são 2 acréscimos que a gente vai colocar. Um daqui e o outro desse lado aqui. Então, ó, já fechei aqui a laçadinha. Agora, eu vou puxar lá, ó, de baixo. E vou colocar a laçadinha lá. E aí, vou continuar o trançado e vou fazer o mesmo com os próximos, tá? Fechando esse espaço e os outros seguintes também. Aqui eu já estou chegando num ponto, né, onde já está acabando a minha fibra. Como é que a gente faz, né, essa junção? Vou pegar lá mais um pedaço de fibra, tá? Aqui, ó, tá vindo, né, ó, tá vindo lá de trás. Vou fazer o quê? Eu vou jogar uma ponta, vou pegar essa pontinha, vou jogar lá atrás e vou continuar o trabalho trançado, segurando agora as 2 pontinhas. Então, eu jogo aqui para baixo, vou lá em cima. Faço o mesmo trabalho que eu venho fazendo até agora. Ó, jogo essa aqui para baixo, essa daqui lá para cima, até prender a pontinha. Que no caso eu já logo vou ter que fazer mais uma aqui, né, ó.
daqui a pouquinho. E a gente vai continuando, ó, fazendo esse trabalho. É só inserir uma pontinha, porque depois de algumas casinhas a pontinha fica presa. Então eu posso soltar aqui, ó. Tá vendo essa pontinha aqui, ó, que foi do acréscimo, né? Aqui depois a gente vai arrematar essa pontinha, tá? Depois de algumas voltas, né, ela já fica presa. Então a gente dá assim algumas voltas segurando, né, para ela não escapar e depois faz a finalização. Completei as 3 voltas, fiz as aberturas aqui. Agora a gente vai começar a pensar já na finalização, tá? Aqui você pode deixar o seu porta-copos um pouco mais quadradinho, tá? Ou se você quiser arredondar, tá? Deixar ele bem redondinho. O que que você vai fazer a partir daqui? Primeira coisa é soltar um pouco aqui, ó, puxar um pouco essas tramas aqui das laterais aqui, ó, dessas partes. Você vai puxar um pouquinho para fora para que ele já dê um formato mais arredondado. Então você solta um pouquinho lá em cima, ó, tá vendo? Anda um pouquinho essa fibra, tá? Somente aqui, ó, nessas partes, abre um pouco para que ele fique um pouco mais arredondado, tá? E aí, feito isso, se você quiser redondinho, ok. Senão você faz ele quadradinho mesmo. Faz ele bem juntinho, bem retinho, tá? Porque ele fica mais quadradinho. Aí, a partir daqui, agora, ó, a gente vai entrar já na 4ª fileira. Daqui a gente vai fazer mais umas 3, pelo menos, tá? Então, pelo menos, assim, ó, no total, 3 e 3, tá? Fiz as 3 primeiras e depois eu faço pelo menos mais 3. Só que antes de fazer o trançado agora, a gente vai começar a dobrar aqui, ó. Então lembra que eu falei, ó, 35, mas você pode fazer com menos, você pode fazer com mais, depende também do tamanho desse porta-copo. Pode ser um suplá também, se for um suplá você vai fazer isso aqui bem maior, tá? Então aqui eu preciso de uma ponta, eu preciso dobrar essa ponta. Então o que que eu vou fazer, ó? Antes de fazer a laçada, ó, fiz aqui a última, né, ó, já joguei para baixo. Vou jogar essa daqui por trás, tá? Só que antes lá, ó, de laçar ela, de fechar a laçada, eu dobro deixando uma pontinha, porque essa pontinha a gente vai puxar depois. Então, ó, fiz a dobrinha, aí eu laço. Ó, lacei, desço aqui a fibra, ok? Vamos lá de novo, ó. Vou jogar lá atrás, antes de fechar a laçada, eu dobro a pontinha. Dobrei a pontinha, agora eu fecho a laçada. Deixa eu virar aqui, ó, para ficar mais claro, ó. Vou fazer mais uma aqui. Vou jogar lá atrás, ó, da próxima. Antes de fechar a laçada, eu dobro a pontinha para dentro. E aí eu fecho, ó, por cima dela. Ó como ela vai ficar, ó. A pontinha fica dobradinha, laçada, porque depois a gente vai puxar essas pontinhas. Eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos fazer mais 3 voltas, tá? Seguindo agora, passando, né? Laçando agora aqui, ó, ela dobrada. Então, nós vamos laçar ela por completo, né? Fazendo mais 3 voltas. Muito bem, aqui já completei as 3 voltas, né, da parte de cima. Aqui, ó, tá escondidinha, né, ó, lá embaixo, quer ver, ó. Lá embaixo tem as 3 primeiras, dobramos a pontinha, fizemos mais 3, certo? Aqui a gente ainda não vai puxar esses filetinhos. Eu tenho aqui, ó, os 2 filetes que vieram trançando. A partir daqui, eu só vou precisar de um deles para dar uma volta completa. Então, o que que eu vou fazer? Um desses daqui, você vai escolher, pode ser qualquer um. Eu vou tirar, ó, vou cortar e vou deixar uma pontinha, tá? Essa pontinha aqui, ó, finalizei aqui a última laçada, ok? Ó, finalizei a última laçada. Essa pontinha aqui, desse menor, eu vou colocar ele por dentro dessas laçadinhas aqui, ó. A gente vai abrir, ó, vai abrir uma por uma e vai passar essa pontinha por dentro. Ó, passo aqui na primeira,
até onde esconder aqui a pontinha. Então aqui, ó, primeira, segunda, até a terceira, quarta já tá bom. É só para esconder essa pontinha aqui. Isso aqui é acabamento, né, ó. Eu vou passar até a quarta. Esse outro aqui, que é o maior, eu vou passar por dentro dessas primeiras, junto com esse daqui. Vou passar por dentro dessas e vou passar por dentro de todas, até sair no ponto onde ele entrou, tá? Então, ó, ele tá aqui, ó, vai entrar aqui. Então, eu vou passar até chegar aqui desse lado novamente. Muito bem, já dei uma volta completa, né? Esse filete aqui, ele começou entrando, né, por debaixo, nesse ponto aqui, tá? Então lembra que eu passei aqui umas 4, né, com a pontinha menor que está ali atrás, ó, dá pra ver ela, né? Então antes de finalizar essa parte aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, um pouquinho, para deixar ele bem justinho aqui, ó, junto com as outras. Eu vou puxar, ó, contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na quinta é por onde eu vou começar a puxar. Então eu venho aqui, ó, puxo a pontinha dela aqui embaixo. E aí eu ajusto, ó, tá vendo? Ó, puxo, encosto aqui. E aí vou puxar agora aqui, ó, mais um pouquinho. Venho puxando, acertando e vou puxando uma a uma, fazendo esse movimento, ó, puxa um pouquinho, puxa a palhinha, né? Então vamos lá, ó. Vamos dar sequência aqui, fazendo uma por uma. Puxo, venho acertando aos pouquinhos. Puxo aqui, ó, mais um pouquinho, venho, ó, acertando ele, deixando ele mais juntinho. Até o outro lado aqui, ó. Até onde ele tá saindo aqui. Aí, ó, quando eu cheguei aqui, ó, nesse ponto, é hora que eu vou finalizar aqui. Eu vou passar ele novamente por dentro daquelas 4 iniciais, junto com aquela primeira pontinha que nós passamos, com o filetinho que estava menor. E aí vou passar aqui por dentro e vou finalizar puxando as pontinhas e arrematando também, cortando os excessos. E aí, para cortar aqui, ó, os filetes, basta puxar para cima e cortar rente. Dessa forma aqui, ó, joga para cima, apoia a tesoura rente e corta, fazendo assim um bom acabamento. E prontinho, nosso porta-copo feito aí com a fibra de taboa. Olha que graça que ele ficou. Aqui a medida, né, a distância aqui, a largura dele ficou com 15 centímetros, tá? Lógico que vai variar, né, de acordo com o projeto que você queira executar, tá? Você pode, a partir desse mesmo projeto, você pode aplicá-los em suplá também, né? Você pode aplicar em discos maiores, tá? Tanto para a área da cozinha, para apoiar vaso, para fazer composições nas paredes também.
Veja bem quantas possibilidades, né? A partir de algumas técnicas, como a gente pode destrinchar e como a gente gosta de fazer isso, né? A gente consegue criar aí inúmeras possibilidades de peças e de uso também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos para fortalecer o canal para que eu possa trazer sempre mais conteúdos como esse daqui para você. E ó, não se esquece de me acompanhar lá pelo Instagram, é só clicar aqui embaixo desse vídeo que tem um link. Por lá você pode inclusive me mandar fotos dos trabalhos que você vem desenvolvendo a partir das aulas que você assiste aqui no canal. Mais uma vez, grato pela sua presença e nos vemos em breve. Beijo do Ti, tchau, tchau!